Mas vamos lá, começar a nossa aula de redação. Hoje eu selecionei para a gente poder conversar sobre competências e habilidades. São competências e habilidades especificamente criadas para o Enem, que se tornaram uma base para a correção quase que global, por assim dizer, do texto dissertativo argumentativo. Daí, talvez vocês se perguntem, Lica, por que a gente vai falar de competências e habilidades da correção de um texto se a gente está aqui para aprender a fazer o texto? Se vocês não conseguirem entender claramente, com riqueza de detalhes, o que cada informação pontua no seu texto, você dificilmente vai saber elaborar um texto que eleve sua nota. Você dificilmente vai conseguir compreender, por exemplo, a correção do professor, quando ele faz uma correção, quando eu faço, no caso, uma correção, um detalhamento de uma informação, e aí você vai se questionar, por que eu estou perdendo ponto? Aparentemente, o meu texto está perfeito. Então, eu escolhi explicar uma por uma das competências e habilidades corrigidas no texto dissertativo argumentativo. Essas competências e habilidades foram criadas pelo INEP e elas são respeitadas na maioria, se não em todas as bancas que promovem vestibulares, concursos e que nessas provas avaliativas exigem o texto dissertativo argumentativo. Então, essas competências e habilidades são como que regras gerais, por assim dizer. Elas são cabíveis em todos os textos dissertativo argumentativo que vocês tiverem que fazer na vida. Independente da banca, independente se é um concurso, se é um vestibular, se é o Enem em si, não importa. Todo texto dissertativo argumentativo, para atingir a nota máxima, ele precisa ser preenchido por essas 5 competências. E elas podem aparecer com várias nomenclaturas diferenciadas. No final, vamos chegar no mesmo lugar. É dizer de várias maneiras a mesma coisa, tá bom? Como que eu corrijo o texto de vocês? Geralmente eu escrevo assim: coesão, coerência, desenvolvimento, argumentos e conclusão. Eu divido nessas 5 competências, geralmente. E aí eu vou lá e pontuo 200 pontos para cada uma dessas competências e o total de 1000. Simples assim. Essa correção minha, essa nomenclatura que eu dou para minha correção, eu chamo de uma interpretação selvagem. Por que é uma interpretação selvagem? Porque quando eu proponho essa correção para os alunos, quando eu pontuo o texto de vocês com base nessas nomenclaturas, se eu ainda não expliquei o que cada uma significa em detalhes, tudo que eu disser em relação a essas 5 competências ali no meu texto são interpretações selvagens, partindo do princípio de que vocês não têm o domínio daquilo que eu estou corrigindo. Eu sei claramente o que é a coesão que eu cobro, o que é a coerência, o que é o argumento, o desenvolvimento e a conclusão. Eu sei, eu, professora. Mas se eu não detalhar cada uma delas para vocês recebem a minha correção, a minha interpretação de uma maneira selvagem, no sentido de que instintivamente vocês tendem a pensar só, tá certo e errado, acabou. O que é certo e o que é errado naquele texto, eu percebo que se eu não explico, fica difícil a compreensão para vocês. Então, hoje eu vou esclarecer, vou traduzir esses 5 elementos exigidos no texto dissertativo argumentativo. E por que esses elementos são ditos de várias formas diferentes? Por que a banca que aplica o concurso da PRF cobra de uma forma com nomes diferentes dos nomes e da maneira como a banca do Enem cobra, sendo que ambos os casos falam de texto dissertativo argumentativo? Como eu disse, só muda a nomenclatura. Vamos pela ordem de domínio maior, o Enem, né? O Enem vai chamar a primeira
A primeira habilidade, a primeira competência de domínio da modalidade escrita formal da língua. Quando ele vai trazer essa primeira competência, na prova do Enem, junto à folha de redação, vai estar escrito a seguinte informação: redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, a banca está esclarecendo para o aluno o que ela quer que o aluno faça. Escreve um texto dissertativo argumentativo obedecendo a modalidade de escrita formal, culta, da gramática. O que isso significa? O que essa competência vai exigir do aluno, ou como essa competência vai ser corrigida? Ela vai corrigir a coesão aprofundada. Até que ponto esse aluno é linguisticamente evoluído? No aspecto sintático. O que é aspecto sintático na gramática? Normas. Vai de pontuação a grafia. Tudo numa competência só. Dentro dessa competência vão ter algumas habilidades específicas que serão cobradas. O montante é: esse aluno escreve as palavras corretamente? Ele sabe o significado das 10 classes gramaticais? Esse aluno consegue aplicar as regras de pontuação corretamente? Ele sabe dissertar ou discursar sobre um assunto, estabelecendo um certo sentido? Isso tudo um corretor vai corrigir. O responsável pela competência 1, que é a gramática, nua e crua. Ele não quer saber se você está argumentando, se você não está, se você caiu em contradição. Não é essa a preocupação desse corretor. Esse corretor, ele só quer saber até que ponto você conhece a gramática e aplica o que você sabe da gramática. E muitos alunos perdem ponto, por quê? Porque não entendem. Por exemplo, vamos supor que você escreva você na sua redação com 2 S's. E aí você escreve essa palavra você, grafada erroneamente, diversas vezes. A cada escrita errada dessa mesma expressão, uma porcentagem de pontos será tirada sua. Então você perde na gramática por isso. Depois, quando o corretor da coerência for corrigir o seu texto, ele vai tirar seu ponto pelo mesmo erro que você cometeu. Porque ele vai entender que, semanticamente falando, você não sabe relacionar as informações, então você fica repetindo, dando voltas, porque você não consegue sair do lugar, não desembola. Tá bom? É por isso que é muito comum terem redações 960, 940, 920, e você lê os textos e fala assim: meu Deus, que texto incrível, tá perfeito. São erros que para nós passaria batido, mas para a banca não passa. Porque não é uma banca só. Quando a gente fala de banca, a gente tem que ter a ideia de que são várias pessoas que vão ler o seu texto. Só que cada uma visando uma informação específica. Então, se você vai fazer a prova da PRF, na banca vai ter um elemento, um indivíduo, que ele vai cobrar única e exclusivamente a sua gramática, o domínio linguístico que você tem. E você precisa deixar isso evidente, escrevendo corretamente. Isso vale até para letra. Eu, por exemplo, hoje, quando eu fui elaborar nossa aula, eu fui escrever a palavra desenvolver. Posso tirar foto do meu material para vocês depois. E eu percebi que eu tenho muita dificuldade em colocar N e V. Quando eu escrevo em letra cursiva, o meu N se junta ao V de uma forma que parece um M. Se a banca tem dificuldade em entender essa grafia minha, eu perco ponto. Então eu preciso trabalhar meu N ou meu V. Teve uma vez, não sei se a aluna me permite, por isso eu não vou citar o nome, que eu pedi para uma aluna específica, falei assim, tenta melhorar a letra tal, porque tá dificultando o entendimento. Nossa, Lica, isso é uma coisa tão
besta não muda nada. Muda. Porque se você precisar usar essa letra várias vezes no seu texto, você vai perder ponto várias vezes em um aspecto, que é o da coesão. Tá bom? O segundo ponto, o INEP chama de compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Lica, onde que eu acho essas informações, competências e habilidades? Se você entrar no site do INEP, tem um documento que você consegue baixar. Esse documento explica exatamente o que são essas 5 competências, quais são as habilidades dentro de cada uma e quanto elas valem. Lica, eu vou fazer a prova da PRF. Como que eu faço? Isso serve para mim, pelo amor de Deus, mais do que nunca. É isso que vai te colocar à frente dos demais candidatos. Os demais candidatos, de modo geral, estudam para quê? Como é um concurso muito específico, ele é muito fechadinho, o concurseiro, quem vai prestar o concurso vai com a cabeça muito fechada a ponto de pensar assim, eu só preciso entender o que é a PRF, qual a função dela e dominar esse conhecimento. E aí vai cheio de informações, extremamente embasado, sabe tudo de leis e códigos penais, tá super bem equipado. No entanto, o aluno não lembrou que organizar as ideias é o que vai pontuar o texto dele. Então, muitos alunos são desbancados ou caem porque tem muita informação específica, mas não sabe a estruturação do texto, não sabe organizar essas informações de modo a validar o conhecimento que ele tem. Fala, meu amor. Qual que é o aspecto que a gente perde por não escrever a letra certinho? Coesão. Ah, sim. Você perde no aspecto da coesão, da gramática, né? E aí, se você repete essa mesma letra várias vezes, você vai perder um pouquinho também lá na coerência, porque a banca entende que dificultou o entendimento dela. Então, ela vai... Pense que banca é uma palavra feminina, e nós mulheres sabemos que não existe ser terrestre mais exigente que nós mulheres. Somos extremamente exigentes. Com alguma coisa ou outra, nós somos exigentes em algum momento. O Cristiano tá aí para nos dizer isso. Você concorda, Cristiano, que nós mulheres somos extremamente exigentes? Com certeza. Sem dúvida. Conheço a Josi. Se você der uma flor para ela, ela vai ficar feliz. Mas com certeza ela vai dizer, se você perguntar assim, que outra coisa eu poderia te dar que te deixaria mais feliz? Ela vai achar uma outra coisa. Porque é exigente. Ou então, ela vai e fala assim, Cristiano, vai na rua e compra isso, isso e isso. Você comprou exatamente o que ela pediu. E aí, você vira pra ela e fala assim, nossa, você nem vai acreditar, o Nescau tava na promoção. Por que você não trouxe? Devia ter trazido, mas a gente ia adivinhar? Você falou pra eu comprar o que tava na lista e não tinha Nescau na lista? A gente sempre arruma um motivo pra exigir alguma coisa a mais, mas a gente exige, toda hora. E a banca, que é uma palavra feminina, porque não é à toa, é extremamente exigente. E elas competem entre si. O indivíduo que vai corrigir a competência 1 do seu texto, que é o domínio da gramática, que é a norma culta, ele quer ser melhor do que o indivíduo que vai corrigir a coerência do seu texto. E é uma banca que disputa entre si. Quem vai dizer quem é o melhor? O aluno. O aluno, quando ele não dá margem para a banca achar erro. Ô, Lica. Oi. Com relação à letra aí, eu não sei se às vezes tem nesse parâmetro que você está falando aí. A gente pode escolher o tipo de letra para escrever durante a redação, né? Pode ser cursiva ou então... Depende. No Enem, pode ser tanto cursiva quanto a letra palito. Eu não sei na PRF. Não, lá também, nos outros concursos foram assim. Não, então ótimo. Escolher. Só que lá é estranho que eles pedem pra gente realçar as letras, né,
no início de parágrafo, depois de ponto, de pontuação, e nos nomes próprios, né? Mas é algo mais complicado de você conseguir realçar. Tipo assim, né? como realçar? Passar a caneta mais forte? Não, seria eu creio que eu também, eu nunca fiz, até porque esse quesito aí sempre me deixou com muita dúvida. Sei lá, talvez deixar a letra maior, né, no início do parágrafo, no início logo após pontuação, né? Eu creio que seja isso, entendeu? Achei que você poderia ter algo desse tipo aí. Não. Sim. Cristiano, eu vi a correção de uma redação que estava com letra de forma, né, que a gente chama. E aí, realmente, tinha esse realce com a letra sendo maior. Entendeu, Lica? No início de parágrafo e depois de ponto, aí o aluno ele precisa fazer uma letra maior para mostrar que está ali começando, né, iniciando uma frase, ou se for nome de instituição, nome próprio, trazendo essa letra maior mesmo comparada com as outras. Gente, mas aí esse é um artifício muito bom, porque o aluno vai se policiar, né? Aí o aluno vai prestar atenção. Quando o aluno for fazer a abertura do parágrafo, por exemplo, quando ele está preocupado em realçar a letra, se for um aluno sagaz, ele vai observar também se aquela conjunção, se aquele conectivo que ele escolheu é o mais apropriado ou não. Se ele não tiver tomado pelo nervosismo óbvio. Aí ele vai conseguir pensar nisso e ele vai se policiar. E vai se policiar também na hora de escrever nomes próprios, né? Seja de pessoas, de empresas, de instituições, de órgãos, enfim. Na hora que ele lembrar, não sou obrigada a destacar, ele talvez, né, dê aquele estalo na cabeça que ele precisa grafar o que é com letra maiúscula, e enfim. E também porque quando o aluno opta por escrever em letras de forma, tem gente que tem a letra naturalmente grande já, e aí fica aquela dificuldade de entender o que é letra maiúscula e o que é minúsculo na letra de forma, por exemplo, dependendo do formato. E aí a banca deve ter se preparado dessa forma, exigindo que os alunos façam esse destaque até mesmo para a banca saber. Agora ele começou com uma letra maiúscula, agora eu entendi que esse C do menino é um C maiúsculo. Só complementando, eu não sei se a Cintia já chegou a ver essa questão ali. Lá também, eles, quando você vai fazer a letra cursiva, né, eles não cobram que a gente, como é que eu posso falar, misturar a letra. Assim, eu tenho um defeito muito grande, eu não consigo fazer o H cursivo. Entendi. Então eu faço o H, né, da letra palito junto com cursiva. E isso aí eles não cortam pontos. Que bom, porque o Enem corta. O Enem corta. O Enem cobra. Se o aluno ele escreve tudo em letra cursiva e aí ele coloca um H em letra palito, o Enem vai descontar alguma coisa, décimos, mas vai descontar. Entendi. Entendeu? Lá pelo menos não tinha essa observação. A única ressalva que o Enem dá é que imagina que o aluno ele faça toda a prova em letra cursiva e aí ele vai escrever o nome de um órgão, por exemplo, IBGE. Aí são todas letras maiúsculas, né? Então, óbvio que ele vai escrever em letra palito. Aí o Enem entende que é o nome do órgão, que em letra maiúscula ficaria assim esteticamente feio. A minha letra é extremamente bordada quando eu escrevo sério mesmo. Imagina eu escrever IBGE com a minha letra tradicional toda bordada. A banca jamais entenderia, porque minha letra parece nota musical, de tão confusa. Enfim, é isso. E aí, nessa questão da grafia, a gente ainda perde ponto no primeiro aspecto, que é o que a gente chama de coesão, ou da gramática nua e crua, sem dó nem piedade. Tá bom? O segundo ponto, o INEP, ele traz as nomenclaturas bem grandes, bem assim, especificadas. Eu vou ler exatamente como o INEP demonstra, e aí eu vou traduzir para vocês na nossa linguagem convencional, tá bom? O ponto 2, a competência 2 do INEP, chama compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimentos para desenvolver o tema dentro
dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, se a competência 1 exige o meu conhecimento gramatical, a competência 2 vai exigir que eu não fuja de modo algum do tema da redação. E aí, isso significa, esse estar dentro do tema, não fugir da temática proposta, significa também estar dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Qual que é a estrutura básica desse gênero textual? Introdução, conclusão e desenvolvimento. Essa é a estrutura básica, raiz. Não muda em lugar nenhum. Tá bom? E aí, essa segunda competência, ela vai ver até que ponto o aluno consegue manter essa estrutura, obedecer essa estrutura quando ele diz assim, desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. O INEP ainda deixa claro, em prosa. Já é uma dica. Se você, aluno, tem dificuldade em articular suas informações, e aí você faz um texto curto com parágrafos bem pequenos, tipo assim, para cada parágrafo 2 frases, 3, o que a banca entende em qualquer concurso ou vestibular? Que aquela estrutura do texto não é um texto corrido, não é um texto em prosa, é um texto em verso, semelhante a um poema, semelhante a uma letra de música. Estruturalmente falando, se o aluno faz isso no texto dissertativo argumentativo, ele perde, é desbancado, porque a banca entende que ele não obedeceu à estrutura do texto. Não se argumenta em versos de poema, não dá. A argumentação é uma discussão, e toda discussão precisa de espaço. Texto em prosa são aqueles textos que ele tem a margem da folha, ele começa na margem e ele vai até o fim. Ele não faz quebra de linha em momento nenhum. Então, se você, aluno, escreve o seu texto com pequenos parágrafos, e esses pequenos parágrafos terminam assim no meio da linha, a banca vai olhar que lindo, é um poema, 0. Acabou para você. Então, até nisso a gente tem que pensar. Aí, o que a PRF faz? Ela vai e fala assim, eu não tenho nenhuma redação aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. Só um minuto. Que eu quero ler uma... Só um minuto. Minha câmera ainda tá ativa para vocês? Pra mim tá. Tá bom. O Enem vai corrigir isso como competência 2. Aí qual é a tradução que o INEP vai dar para essa mesma competência? Ele vai falar assim para você, aluno. Vai, notebook. Entornei café no computador hoje, gente. Vocês imaginam. Ele vai dizer assim, ó. Medidas adotadas para combate das infrações. O tema é o combate às infrações de trânsito nas rodovias federais. Esse é o tema. Imagine. E aí, lá tem aí vai falar assim, ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos. O primeiro, medidas adotadas pela PRF no combate às infrações. Se o tema é combate às infrações, como que o INEP vai motivar esse aluno a não fugir desse tema? Ele vai dar uma exigência para você. A exigência é fazer com que no seu texto apareçam medidas para combater as infrações. Então, ao invés do PRF ir lá e falar assim, olha, aluno, você será cobrado por essa competência, ele vai cobrar as mesmas competências em todos os textos dele, só que ele vai elaborar uma pergunta para cada uma delas.
Aí acontece o que aconteceu essa semana com a gente, Cristiane. Eu vou corrigir o texto no meu modelo tradicional, e aí você diz para mim assim, pode corrigir de acordo com o modelo da PRF? Claro que eu posso. É a mesmíssima correção, só que fragmentada. A PRF, como é um órgão específico, a prova é só para uma função específica ali, ele vai usar o máximo possível de expressões e de ideias dessa estrutura, dessa construção. E ele não vai trabalhar questões gerais da língua, ele não vai falar assim, competência 1, 2, 3, 4, igual o Enem faz ou os vestibulares comuns fazem. Só que se a gente analisar o texto, a cobrança é a mesma. Assim como o Enem exige que o aluno que está falando sobre violência doméstica não fuja do tema, o aluno que vai falar sobre o combate às infrações de trânsito também não pode fugir do tema, porque tem lá uma proposta que vale 7 pontos que o aluno precisa obedecer. Qual é a proposta? Mostrar formas, medidas de combater as infrações. As duas instituições, Enem e PRF, tá cobrando a mesma coisa do aluno. Estar dentro do tema, não fugir dele, de jeito nenhum. Lica, é fácil um aluno fugir do tema? Sim. Sabe por quê? Porque para cada tema existe um eixo temático. Se o tema é infrações no trânsito, combater infrações no trânsito, esse tema, ele tem um eixo temático. O eixo temático dele é segurança. Dentro de segurança, a gente pode falar sobre infrações no trânsito, violência doméstica, impunidades, falha no sistema, violência urbana, homicídios. Então, dentro de um eixo temático, que é a esfera global das informações, existem infinitas esferas menores que a gente vai chamar de tema. Então, se a PRF diz assim, combate as infrações de trânsito, e aí você vai escrever no seu texto sobre qual a função da PRF de modo geral. Você fugiu do tema. Você pode falar da função dela dentro desse tema, desde que você ressalte o que pode ser feito para combater as infrações. Porque é essa a questão que está aberta para você responder. Então, tem que tomar muito cuidado nesse aspecto. Porque se o aluno foge do tema, ele perde ponto em pelo menos 3 categorias. Ele perde ponto na coesão, ele perde ponto na coerência, ele perde ponto no desenvolvimento. Olívia, com relação à fuga do tema, teve alguns concursos que eu vi, não sei se foi da PRF, mas da banca CESP. Eles zera a redação. Dependendo da banca, zera a redação. Zera a redação. O Enem é assim. As competências e habilidades não mudam, não. Só que o olhar sobre essas competências costuma variar. Houve uma época que o aluno fugia do tema, zerava imediatamente. Depois teve um ano em que não zerava. Ele perdia muito ponto, mas não zerava. Como vai ser cobrado em 2021? Eu ainda não sei. Então, eu educo os meus alunos sempre não foge do tema. Porque, não foge. Como o PRF é um concurso específico, tudo que a banca puder usar para eliminar candidatos, porque é altamente competitivo, a banca vai usar. Então, a fuga do tema é um artifício. Fugiu do tema? Tchau, beijo, me liga, querido. Deu para você. Inclusive, você falando aí dos parágrafos, né? Parágrafo com 2 linhas, assim, lá eles cobram estética também. Sim. Por exemplo, você não pode ter uma introdução com 3 linhas e um parágrafo com 8, 9 linhas. Você tem que manter uma estética, né? Eu acho que parece que é entre 4 e 8 linhas cada parágrafo. Então, isso é a competência 2 do Enem. Essa competência a gente chama de estar dentro do tema e de desenvolvimento. Ou seja, o nome da competência, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para
desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. A PRF vai falar assim: faça um texto dissertativo argumentativo. Ou redija um texto obedecendo às estruturas do texto dissertativo argumentativo. É a mesma coisa da competência 2 do Enem. Se fugiu do tema, se não estruturou o texto dentro do que é um texto dissertativo argumentativo, tchau, querido, deu para você, perdeu, simples assim. Todos os textos têm uma estrutura. A do dissertativo argumentativo é um texto em prosa, então tem que ter essa organização dos parágrafos, tem que ter essa organização, essa ideia de tamanhos de parágrafos. Igual você falou, Cristiano, não adianta eu fazer uma introdução com 3 linhas e um segundo parágrafo de desenvolvimento com 11 linhas. Não tem como, não dá. Ou então fazer 6 parágrafos no mesmo texto com 3 linhas cada uma. Não dá também, não dá. Já aconteceu de eu corrigir redações de vocês em que eu puxo uma seta enorme e falo, aqui caberia a abertura de um parágrafo. Por quê? A informação ficou tão longa que o parágrafo ficou imenso. E o próximo só com 2 linhas. Tem que saber fazer divisão. Tanto que quando eu vou ensinar como fazer o texto dissertativo argumentativo, a primeira coisa que eu trabalho com os alunos é o esqueleto do texto. O que falar sobre esse assunto? Isso, isso e isso. Achou os argumentos? Pronto, seu esqueleto tá ok. Na introdução, você vai fazer uma prévia do que você vai falar. É como se fosse aquele insight que o William Bonner e a Renata lá fazem. Eles reportam na primeira informação, nos primeiros 40 segundos do jornal, eles falam sobre as matérias mais importantes. E só depois, no desenvolver dos blocos jornalísticos, é que eles vão adentrar dentro de cada uma das reportagens e explanar melhor as informações. A introdução é basicamente um jornal. Vai falar disso, disso e daquilo. Pronto. Agora você tem os parágrafos de desenvolvimento. Eu sugiro 2 parágrafos de desenvolvimento é uma beleza. Porque eles não vão ficar muito grandes e também não vão ficar muito curtos. O que você vai fazer nesses 2 parágrafos? Que, contando com a introdução, já serão 3. Você vai discursar sobre a temática. Você vai organizar os seus pensamentos, vai apresentar os seus argumentos e vai detalhar cada um desses argumentos. Se você tem 3 argumentos, que é o mínimo que eu sugiro que os alunos tenham, pelo menos 3 argumentos para falar sobre aquele assunto, você tem 2 parágrafos para desenvolver esses 3 argumentos. E aí, no último parágrafo, você vai fazer a proposta de intervenção. Vamos falar dela daqui a pouco, porque é a competência 5. Lita, deixa eu te interromper de novo. Deixa eu te perguntar. Essa questão da introdução, da estruturação da redação, eu queria ter a ver com você o seguinte. Igual esse tema que você falou aí, da PRF e das infrações de trânsito aí. Eu não me lembro, mas me parece que são 3 ou 4 tópicos que a gente tem que discursar sobre isso. O CESP ele tem a mania de aceitar a estruturação da seguinte forma. Ao invés de fazer a introdução e a conclusão, eles me cobram apenas que eu faça, por exemplo, eu posso pegar um tópico, um primeiro tópico, já entrar com ele seria a introdução, primeiro parágrafo, e discursar só sobre os tópicos. Entendeu? Não fazer a introdução e nem a conclusão. Entendeu? No INEP, igual você está falando, essas normas, tem alguma coisa desse tipo? Tem. A introdução é livre. Você não obrigatoriamente precisa expor seus argumentos, você não obrigatoriamente precisa colocar ali uma possível solução do problema. Se você quiser fazer uma pequena referência algum dos seus argumentos, ou uma pequena referência sobre a possibilidade de solucionar o caso, você pode. Tudo bem.
O que a introdução pede, no INEP, é que você faça na introdução uma janela para que o leitor, ao ler as primeiras linhas do seu texto, ele possa ter pelo menos uma noção do que você vai dizer. Você não tem que detalhar. Percebo muito nas suas redações, por exemplo, Cristiano, que no primeiro parágrafo, você já vem apresentando um argumento e já desenvolve ele, já coloca ali o detalhamento dele e aí deslancha e o texto vai correndo até chegar lá no final. Bom, é errado? Não, não é. Mas o que acontece? Qual a probabilidade de erro? Cair na repetição. A repetição de ideias, ela vai surgir. Por quê? Se você abre um parágrafo, o primeiro, defendendo, apresentando um argumento, você vai fazer o que nos próximos parágrafos? Defender os demais argumentos e você precisa explanar, detalhar o seu primeiro para fazer a relação de sentido com os demais. Você vai repetir ele de novo? Ou você vai propor já uma... Eu tinha uma birra com uma aluna específica que no primeiro parágrafo ela já falava a possível solução do problema. Aí a conclusão dessa aluna ficava assim, a ver navios. Encerrava um texto que tinha espaço para mais informação, mas não colocou porque o limite é 30 linhas. Então eu falo, gente, se existe um espaço no texto dissertativo argumentativo para você só argumentar, usa esse espaço só para argumentar. Na introdução, faz só um resumo do que você vai dizer, um resumo bem sucinto mesmo. A introdução é o seu menor parágrafo. Não precisa ser o maior, nem para PRF, nem para nada. Não precisa ser o maior. Ele só tem que ser bem elaborado, como todos os parágrafos, mas não tem que ser o maior em número de frases. Entende? Percebo que vocês, quem vai fazer a PRF, fica muito preocupado em no primeiro parágrafo já colocar ali o excesso de informações. E aí no desenrolar do texto, o texto em si vai ficando pesado, redundante, vai começando a perder o sentido porque a repetição ela vai dominar e aí vai ficar aquilo assim, então é isso? Vai combater as infrações no trânsito assim, só isso, tá bom, acabou. O que tem de nota máxima nesse texto? Não consegui achar. Porque ficou solto. Eu acho que, assim, igual esse texto que você fala aí, né, esse tema aí, geralmente eles pedem a gente para quando for fazer uma introdução e quando tem os tópicos, a gente colocar pelo menos um resumo dos tópicos na introdução. Sim. Entendeu? Aí, nesse caso aí eu concordo com você, que eu acho que aí quando a gente coloca o resumo dos tópicos na introdução, vai ter uma repetição de ideias constante, porque cada parágrafo tem que retomar ao tópico que eu escrevi lá na introdução. Então, eu acho que é isso aí que vai tornar redundante o texto. Aí, assim, eu acho que eu preciso de talvez de uma ideia com relação a isso, o que fazer, sabe? Talvez uma sugestão. Imagina, por exemplo, que o tema seja o combate às infrações de trânsito nas rodovias federais brasileiras. Aí você vai ter aqui um texto base, né? Aí o texto base fala, por exemplo, sobre a lei seca. Como essa lei pode ajudar, né, a reduzir o número de infrações. Você pode, por exemplo, fazer uma citação disso. De acordo com a lei criada, tal. Aí você cita a lei. Uma das maneiras de diminuir, ou a lei tal foi criada visando diminuir o número de infrações, tarará. Você já introduziu o seu texto, você deu uma sintetizada em tudo que você vai falar. Você até propôs uma possível solução para o problema ali, uma solução muito singela, sabe? Muito humilde. A primeira informação do seu texto, ela tem que ser humilde. Porque se você chega já dando bicuda com 2 pés no estômago da banca que vai corrigir, ela vai te tratar como uma pessoa soberba, ela vai ter uma repulsa de você, e aí qualquer errinho, por menor que seja, é motivo para a banca te derrubar. Entende? Então, eu sempre sugiro, alunos queridos, amores de my life, não dê tudo de si na introdução, não. Dá uma pitada. E desenvolve, demonstra o que você é de melhor, o que você sabe fazer do seu brilhantismo, apresenta ele no desenrolar do seu texto. Saiba dosar.
Tem lugar para todas as coisas no texto dissertativo. Sim, amor. Tá longe seu microfone. A gente poderia dizer assim, que a cerejinha do bolo vem na introdução ou em qual parte da redação? A cereja do bolo, para quem vai fazer o PRF, o concurso, a cereja do bolo é a maneira como aborda o tema de modo a expor o seu ponto de vista. Você precisa argumentar. Como argumentar debaixo de um tema que ele é todo amparado pela lei? A tacada de mestre é você fazer a conexão dessas informações. A cereja do bolo para quem vai fazer o PRF é essa. É saber argumentar com aquilo que a lei te oferece para resolver aquele problema. Você não vai resolver sozinho. Você vai solucionar amparado pela lei. Isso é a cereja do bolo para vocês. A cereja do bolo para quem vai fazer o Enem, por incrível que pareça, é a conclusão, é a proposta de intervenção. O aluno pode argumentar, ele precisa saber argumentar, mas se ele souber fazer uma proposta de intervenção, se ele fizer um último parágrafo 5 estrelas, você pode ter certeza que ele não vai tirar menos que 700 na redação do Enem. Não vai. Então, cada banca vai querer uma cereja do bolo diferente. Por isso que eu me senti na obrigação de explicar o que são as competências abordadas pelo INEP e como a banca do PRF aborda as mesmas competências, mas com linguagem diferente. O que é diferente, por exemplo? No Enem, vale 200 pontos. 2 pontos. Vamos supor que a prova vale 10. No Enem, vale 2 pontos a competência 2, que é estar dentro do tema e estruturar o texto. Vale 2 no Enem. Na PRF, vale 7. É a mesma competência, cobrada de maneira diferente. O que altera? O nome, a nomenclatura das competências e a valorização de cada uma. A PRF, por exemplo, não está preocupado se você, aluno, vai fazer uma conclusão 5 estrelas. Não está preocupado. Sabe por quê? Porque todos os temas que a PRF já deu até hoje e todos os temas possíveis que ela dê são temas que giram em torno do mesmo eixo temático: segurança. Então, só existe uma forma de resolver esses problemas. Qual é essa forma? A aplicação das leis, ou criação ou remanejamento das leis que já existem. E educação. Educar a sociedade para agir em harmonia, em conformidade com as leis que já existem. Então, por isso que o PRF não vai exigir de você um último parágrafo 5 estrelas. Mas significa que você não precisa saber fazer um último parágrafo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu tenho exemplos de redações incríveis, maravilhosas, mas que o fechamento não foi um fechamento bem amarrado. E aí, o aluno perde ponto. Perde ponto. A diferença é essa. A diferença é que o Enem, ele vai apresentar problemas sociais diversos, de vários eixos temáticos, e são problemas que vários órgãos podem resolver. Existem várias possíveis soluções para o problema. Então, o aluno tem que se virar e ser criativo para resolver esse problema. Enquanto a PRF, ela apresenta um problema que já está praticamente solucionado. Basta você, aluno, linkar as informações, fazer a conexão de sentido. Então, nisso, vocês podem ficar um pouco mais confortáveis. Na competência 2. Tudo bem? Essa competência eu chamo de desenvolvimento. Como você desenvolve, desenrola, desembola seu texto? Eu chamo assim. A primeira eu chamo de coesão, a segunda eu chamo de desenvolvimento, a terceira, no INEP, tem a seguinte nomenclatura: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos
em defesa de um ponto de vista. Olha que engraçado. O aluno tem que saber selecionar, ele tem que saber relacionar, organizar, interpretar as informações, os fatos, as opiniões. E junto a isso tudo, ele precisa conseguir relacionar os argumentos que defendem seu ponto de vista. Isso eu vou chamar de um guia. Você precisa guiar o seu leitor. O seu leitor tem que entender o porquê de você, cristiano, estar tomando essas medidas no seu texto. O Enem vai querer entender por que você, Maria Fernanda, você, Simone, vocês estão tomando essas rédeas no seu texto, esse direcionamento. Você precisa deixar isso claro. E isso eu vou chamar de coerência. Por que é coerência? Ele vai te trazer um tema. O tema é violência urbana. Violência urbana cabe tanto para o PRF quanto para o Enem, porque está no eixo de segurança. E aí, o aluno do Enem, ele vai ter que mostrar como que ele vai conseguir relacionar tudo que ele sabe, todo o seu conhecimento de mundo, toda a sua maturidade, como que ele vai usar tudo isso a seu favor, a fim de construir um sentido no texto e montar uma espécie de guia para o leitor. Os alunos, os candidatos da PRF vão ter que fazer a mesma coisa. Eles vão ter que organizar as informações. Se o tema é combate a infrações, ao número de infrações no trânsito, vocês, alunos, precisam mostrar para o leitor um guia. O leitor tem que entender do que você está falando e por que você está falando. E, de novo, uma forma de te manter preso ao tema. E é uma forma também de fazer com que você construa uma relação de sentido nas informações que você escolheu para o texto. Um texto desse caráter é muito mais que um aglomerado de palavras. Cada palavra selecionada para esse texto, ela tem que ter um motivo para estar ali. E esse motivo sempre é a construção de um sentido. Então, esse terceiro aspecto eu chamo de coerência. Se você é coerente do início ao fim, o seu leitor fica contigo do início ao fim. Porque você é claro, você é transparente, você ajuda o seu leitor, guia ele. No caso, é o corretor da sua prova. São os corretores, né? Geralmente é mais de um. Exatamente para isso, para não ter essa coisa de ser pessoal, blá, 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 blá. Ok? Não sei como é a prova da PRF, mas as provas do Enem, os corretores, eles não têm acesso aos nomes dos candidatos. Para não ser pessoal, para não ter, enfim. E no Enem é mais de uma pessoa corrigindo a prova. Só depois chegam no consenso para dar uma nota final. Tá bom? Próxima competência. Chama demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que é isso? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Poxa, se já tem uma coisa falando que eu tenho que conhecer a língua portuguesa como ninguém, essa coisa chama coesão, é a gramática nua e crua, por que eu tenho de novo essa informação? Porque na competência 3, o Enem vai ver até que ponto você, aluno, consegue fazer a defesa de um ponto de vista com argumentos sólidos. E como você vai relacionar essa argumentação. Agora, a banca vai cobrar de você a capacidade que você tem de argumentar e como você conecta uma informação a outra. Sabe aquelas aulas chatas de coesão sequencial, de coesão por justaposição e blá, 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 que é cheia de regras? É agora que a banca vai cobrar. Como você usa as ferramentas da gramática para compor a sua argumentação? Os seus argumentos, quais são as suas ferramentas linguísticas? Aí vem alusões históricas. Se eu vou falar, por exemplo, o tema é depressão em adolescentes, e eu quero falar que o número de suicídios aumentou lá nos séculos tantos, com o romantismo, eu vou citar um movimento literário,
Como que eu vou linkar essa informação tão antiga com o contexto atual? Bom, primeiro, esse é o meu argumento, ok. Como eu vou trazer esse argumento para o texto, que é o mecanismo linguístico cobrado? Eu preciso trazer, então eu vou usar uma preposição, uma conjunção, um advérbio, um pronome. Eu vou usar o quê para trazer esse argumento? Ou então eu vou fazer, por exemplo, uma citação de um psicólogo famoso, sei lá, Augusto Cury, que é popular, né? Como que eu vou linkar essa informação? Como que eu vou fazer essa citação? A gramática entra aí também. De novo, ela aparece cobrando de você. Se você sabe fazer uma citação direta ou indireta, se você sabe usar a pontuação específica para fazer essa citação. Se você cometeu ou não plágio. Então, nesse quarto elemento, que eu vou chamar de argumentos sólidos ou de construção da argumentação, entra de novo tanto a coesão quanto a coerência, cobra um pouquinho assim de maneira diferente. O que a PRF vai fazer? Ela vai cobrar de você também. Ela vai cobrar tipo assim, ó. Cadê? Não tem a cobrança dela nessa proposta de redação desse eixo. Sociedade que auxilia o combate às infrações. A cobrança deles geralmente vem no edital. Nessa proposta de redação, nessa proposta tem 3 coisas que são cobradas. As medidas a serem adotadas, depois exige, né, ações da sociedade que auxiliem no combate às infrações. Acaba que nesse segundo aspecto, a PRF já argumentou para você. Ela já deixou claro que ações precisam ser tomadas para que a sociedade ajude a resolver o problema. Enquanto os alunos do Enem, tadinho, eles precisam arrumar um jeito de argumentar, de colocar a culpa em alguém. Nesse caso, a PRF já traria, se fosse esse o tema, por exemplo, ela já teria trazido um argumento prontinho para você. Parte disso, a maior culpada é a sociedade. Então, vão trazer esse povo, vão educar esse povo, organizar direitinho, mostrar para eles que as leis existem, e aí resolver esse Paranauê rapidinho, assim, no estalar de dedos. Tadinho dos meus alunos do Enem, não tem isso para elas. Elas precisam... Foi da última prova. Pois é, as minhas alunas do Enem, elas precisam rebolar para chegar nessa possível argumentação. E é cobrado delas tanto quanto o PRF cobra. Com nomenclatura diferente. Ele não vai dizer, ó, competência 1, 2, não vai. Ele vai nomear a sua competência. E ele nomeia a sua competência te direcionando para exatamente aquilo que ele quer que seja escrito. Ele quer que você fale sobre ações serem tomadas. Ele quer que você encaixe a sociedade nessas ações. Então, essas informações, essas exigências, para vocês, alunos do PRF, é ótimo. É ótimo. Porque você já sabe exatamente o que fazer. Mas o que vai diferenciar um aluno A do aluno B? É exatamente as ferramentas que ele utiliza para essa construção de argumentação. Quando vem uma argumentação pronta, um texto, um esqueleto de texto, porque isso eu chamaria de um esqueleto, fica mais difícil ainda para você articular. Por quê? Porque se você articular um pouquinho diferente, corre o risco de você fugir do tema e aí vai perder muito ponto. Então você precisa estar maduro em relação a isso. Toda a informação que são entregues, todas as informações entregues para vocês alunos, sejam elas por meio de textos base, sejam elas por meio de questões que você precisa responder nesse texto dissertativo argumentativo, todas elas você pode usar na sua obra a seu favor, como ferramenta. Eu não sei o que falar sobre combater as infrações no trânsito. Usa a lei seca. No texto base falou da lei seca e do porquê ela foi criada. Pronto. Você já tem ali um argumento lá, chuchuzinho. A redação aí da PRF, ela fica melhor que o Enem, né, assim, mais, vou dizer que é mais fácil de fazer, igual você falou, que ela
né? Ela limita o que você vai seguir. Né? E, portanto, logo depois, eu acho que eu até comentei isso com você, na segunda-feira, por exemplo, a prova no domingo, na segunda-feira sai o gabarito da redação. Consegue fazer isso no Enem? O que ela queria que a gente citasse na redação. Então fica muito mais fácil do que do Enem. Ou não. Porque às vezes você é um aluno que, tipo assim, estudou tudo sobre leis, sobre a Constituição, tudo, você sabe tudo. Aí chega lá, fala só sobre infrações. Você peca no excesso de informações. Não tira, Simone, de jeito nenhum, não tira. Vai tirar ponto se você usar todos os argumentos do seu texto, você usou dos textos motivacionais. Agora, se você pegou uma informação ou outra, a banca entende que você teve uma tacada de mestre e sabe linkar uma informação a outra. Quer ver um exemplo? Lica, eu vou deixar minha redação por último, porque eu não sei, eu gosto de deixá-la por último. Você está lendo a questão de número 92 do Enem, e aí na questão está falando sobre o romantismo. E o tema é depressão em adolescentes. E aí o romantismo vai falar sobre esse sentimento exacerbado, a segunda geração, que as pessoas morriam de amor. Você não tinha pensado nisso. Na hora de corrigir, de construir sua redação, você fala assim, cara, eu podia organizar a informação, juntar a informação lá da pergunta 92 com esse tema. Posso fazer essa citação? Pode. Você vai citar um movimento, vai citar o que você sabe sobre ele e vai construir sua relação de sentido. Isso é interdisciplinariedade. Ou se o tema seja, por exemplo, alguma coisa no eixo da saúde. E aí, fazendo a prova, a parte de biologia, você viu ali que tem alguma informação que cabe nesse eixo temático. Pode usar? Óbvio que pode. O Enem é um texto, o Enem é uma prova que responde por si. Se você tiver tranquilidade, calma e souber ler e interpretar, você fecha a redação. Eu não consigo fechar porque eu sou ansiosa. Eu me perco nas entrelinhas. Mas o Enem, ele sempre responde tudo para você. A resposta está no enunciado. E a gente perde porque não sabe interpretar. Agora, por exemplo, se eu não estivesse esclarecendo para vocês todos os eixos temáticos, vocês continuariam meio assim com dificuldade em interpretar as minhas correções. Quando eu corrijo assim, quando eu escrevo no texto do Cristiano, desenvolvimento, e eu desconto tantos pontos dele, e aí eu desconto pontos também no texto da Maria Fernanda em relação a desenvolvimento, os dois podem mandar mensagem, falar assim, Nico, mas eu não entendi, por que eu perdi tanto ponto? O que vem a ser esse tal desenvolvimento? O PRF não cobra desenvolvimento, cobra quando ele exige que o seu texto seja dissertativo ou argumentativo. Ele cobra quando exige que você não fuja do tema. Ele cobra o seu desenvolvimento. O Enem cobra também. Eu só uso uma sigla, um apelido, para ficar mais fácil. Porque se eu escrever todas essas informações nas redações de vocês, eu vou fazer outra redação a cada correção. Entendem? Por que eu preciso ensinar, mostrar a minha forma de corrigir? Não a minha, mas a maneira como as redações são corrigidas? Em alguns aspectos, vale mais uma competência para uma banca do que para outra. No entanto, a competência é a mesma. A valorização que muda. A distribuição de pontos da PRF é completamente diferente da distribuição de pontos do Enem. O Enem divide todas as competências em 200 pontos cada uma. São 5 competências, 200 pontos cada uma, acabou. A PRF vai lá e dá assim 3 competências para o aluno obedecer. E aí distribui o valor total da nota nessas competências. E geralmente são pontuações muito altas. Daí o Cristiano fala assim, poxa, Lica, eu desenvolvi tão bem aqui, eu fui tão bem ali, por que eu tirei só 13 na redação? Ô, Cristiano, querido, você pecou na coerência, você pecou na coesão, você pecou construindo tópicos frasais muito longos, você pecou na estruturação. Só que até eu explicar isso pro Cristiano, ele pode talvez pensar que eu tô perseguindo ele. Não, meu amor, eu não tô. Isso daqui é porque não tem essa distribuição igualitária da pontuação, é uma distribuição assim... Eu acho agressiva, inclusive, me perdoe, mas eu acho muito agressiva a distribuição de pontos, a maneira como ela é feita. Se você olhar essa última
esse último tema aí, que você leu agora, das infrações, parece que são 7 pontos, né? Sim. Cada tópico aí, algo assim. Não, são 3 tópicos. Um vale 7 e os outros 2 valem 6. Então, essa nota, até onde que eu vi uma correção de uma redação, essas notas que você vê aí, ela é válida só para a questão do conhecimento mesmo, da argumentação. A questão de gramática, né, igual você falou aí, coesão, coerência, são os outros 3 pontos que a redação geralmente vale 20. 3 ou 4 pontos, não sei, que vale 20 pontos, né, redação. Aí, sobrou 4 pontos, eles descontam a gramática, entendeu? Exatamente. Essa que foi a última correção que eu vi, entendeu, Lica? Foi essa questão. E aí, o que acontece? Lica, por que você acha agressivo esse tipo? Porque se um aluno escrever a mesma palavra errada 10 vezes, nesses 3 pontos ele pode perder 2. Porque vai cobrar coerência e coesão, então ele vai perder 1 ponto para cada um dos aspectos. E aí, faz muita diferença, porque a gente está falando de um concurso. 1 ponto pode classificar ou não um candidato. Por isso que eu acho agressiva, né? Poderiam ser assim, cada competência distribuída no valor igualitário, ótimo, perfeito. Mas é uma banca que, ao mesmo tempo que ela facilita para vocês, trazendo um número de informações até bom, ela te limita, ela te reprime. Ela te reprime porque você fica construindo o seu texto e voltando na proposta de redação para saber se você está respondendo todas as perguntas que a banca te fez. Aí você se desbanca, você se desmerece, porque você pensa assim, eu poderia pôr essa informação, mas eu não sei se ela vai responder a pergunta de número 2, vou deixar isso pra lá. E às vezes a informação que você jogou fora era o seu coringa, era o seu argumento forte. Entende? Então assim, o aluno que vai fazer um concurso com o PRF, ele tem que ter uma maturidade assim estrondosa. Até mesmo para ele equilibrar tudo que ele sabe, todo o conhecimento e usar isso. Não vale adquirir maior número de conhecimento, de leis e legislação, essas coisas, mas não saber usar isso a seu favor. Eu acho um crime com um candidato. É um desespero total, Lica. Não, sabe o que é desesperador para mim? Para mim, é saber que esse aluno, ele está investindo a grande parte do seu tempo com a família, descansando, porque não é um concurso para crianças, é um concurso para pessoas adultas que têm responsabilidades já. E são pessoas que elas abrem mão de lazer, de entretenimento, de descanso. Elas gastam dinheiro pagando o cursinho, elas gastam dinheiro pagando aula particular. Aí eu vou fazer assim, eu vou exaltar esse aluno meu, eu vou só dar nota máxima para ele, ou perto do máximo, porque eu quero elevar o meu trabalho. Aí chega na hora do meu aluno, tadinho, fazer a prova, ele volta com o resultado assim, minha prova eu tirei 9, valendo 20 na redação. Poxa, como assim? Nas minhas correções você nunca tirou menos que 18? É porque as minhas correções não eram fiéis, eu não estava preparando você, aluno, para o seu melhor. Eu estava mentindo para você. Eu sou criteriosa, eu sou chata, eu corro risco de perder vocês a cada correção que eu faço. Mas se um de vocês falar esse link, eu vou embora, porque eu não gostei do jeito como você corrige, acho agressivo demais, eu vou dormir tranquila, que eu fui sincera e honesta. Se foi nota 1000, eu vou dar 1000. Mas se não foi, gente, eu não vou dar só para segurar aluno, porque eu tenho uma reputação a zelar. Fiz um juramento que eu seria honesta com os meus alunos. Entendeu? Então, assim, desculpa a minha exigência, mas é um amor. Vai tipo bater com amor, entendeu? Prefiro que vocês não cheguem à nota máxima comigo, para que se mantenham equilibrados e tirem a nota máxima lá. No dia da prova do Enem, no dia da prova do concurso do PRF. E vou deixar aqui registrado. Fez a prova, tem a redação, vai me pedir para corrigir? Eu vou corrigir. Se quiser, eu corrijo a sua redação. Só que eu nunca vou dar a nota máxima. Tipo assim, se eu achar que vale 700, eu vou falar que eu acho que você tirou no mínimo 600. Que é para te deixar numa zona de conforto, entendeu? Eu não vou falar, nossa, Maria Fernanda, seu texto não vai passar de 900. Chega ela com 720. Imagina que desmotivador. Que incoerente, né, gente? Chega a ser até antiético.
Então é isso. Próximo argumento, ou competência. Demonstrar conhecimento... já falei. Que é a construção dos argumentos, os conectivos e tal. Pronto. A última competência do Enem chama elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. A PRF vai obrigar você, candidato, a respeitar os direitos humanos, mas não vai obrigar você, candidato, a fazer uma proposta de intervenção. Um parágrafo concludente que resolva o problema, porque ela te dá liberdade para resolver esse problema em qualquer lugar do seu texto, na introdução, no desenvolvimento, onde você quiser. Tudo bem. Significa que você não precisa saber fazer uma conclusão? Não. Você tem que saber fechar o seu texto. Não adianta estruturar um texto perfeitamente e encerrar ele de uma maneira assim. Por exemplo, você vai encerrar o seu texto com uma pergunta? Erro fatal. Se o texto é dissertativo argumentativo, a estrutura dele é fechada. Então, você não pode terminar com uma informação que fique em aberto. Tem que saber fazer uma conclusão. A conclusão é o último nó da sua corda. Você vai encerrar ali com um nó assim, que não desfaz. E ele vai segurar todo o seu texto. Ele vai amarrar tudo que você escreveu, da primeira palavra do texto até a última. Fim, sua conclusão. A conclusão para quem vai fazer o Enem já é uma coisa mais detalhada. Eu preciso dar uma aula somente sobre conclusão para vocês que vão fazer o Enem. Porque a proposta de intervenção, ela tem 5 habilidades que são cobradas. Eu já citei assim por alto, mas a gente pode combinar uma aula depois para falar especificamente sobre cada uma delas. Tudo bem? Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Sobre modelo de correção? Ficou alguma dúvida sobre correção para vocês? Não, tem esse material, Nico? Oi, amor. Você tem esse material aí que você... Tenho, com a minha letra nada organizada, mas eu tiro foto e mando, se quiserem. Tá bom. Se puder, por favor. Claro, mando sim, agorinha. Tá bom? Obrigada. Quem ainda não conseguiu fazer o exercício que eu pedi a semana passada, se conseguir fazer e me entregar até amanhã, tipo assim, estourando amanhã, eu ainda tento corrigir. Na sexta eu não consigo. Tá bom? Tá, joia. Então tá bom, gente. Obrigada pela atenção. Qualquer coisa, sabem como me encontrar. Abraços. Obrigada, Nico. Ótima aula. Obrigada. Beijo. Fique com Deus. Amém. Tchau. Vocês também.